Oi, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho de política? Uma boa notícia nessa edição, antes da gente entrar no assunto principal do dia, que foi a votação do Escola Sem Partido na noite de terça-feira, na noite de ontem, portanto, na Câmara de Rio Preto. Ele não é político, mas ele é safadão. E o Diário está com uma promoção aí na internet. Você que é seguidor do jornal nas redes sociais, nós vamos sortear 3 pares de ingresso para o show do Wesley Safadão amanhã no Centro Regional de Eventos. A promoção é até às 17 horas de hoje. Então vai lá, participe no Instagram do Diário da Região. Rodrigo, a Câmara de Rio Preto ontem, mais uma vez, fez jus à definição de que se cobrir vira circo e se cercar vira hospício, né? Boa tarde aos internautas do Diário da Região, mais uma vez, a você, Rogério Castro, e toda a nossa equipe e a redação que está aqui atrás de nós. Rogério, a sessão de ontem, ela foi mais uma vez uma sessão histórica e nós tivemos ali uma votação, um clima muito tenso entre dois grupos rivais. A rivalidade estava muito aflorada entre as pessoas que defendiam o projeto do Escola Sem Partido, que é no caso aí pessoas que são ligadas ao movimento Brasil Livre, o MBL, e de outro lado sindicatos, professores também, e integrantes de partidos como o PT e PSTU, que eram contra o projeto. Mas há de se registrar também que do lado de quem defendia o projeto havia também alguns professores, que foi colocado até durante a sessão pelo vereador Celso Peixão, que deu uma de João sem braço ali e perguntou, desse lado também tem professores? E algumas pessoas levantaram a mão. Uma polêmica muito grande entre os vereadores, aquilo que você falou. Teve até uma quase agressão do vereador Marco Rilo, que foi muito provocado pelo colega Anderson Branco. O Marco Rilo chegou a pegar um copo de vidro, ali o Anderson Branco estava na tribuna e ameaçou jogar. E depois também pegou um outro objeto, também ameaçou jogar. Ele foi contido, precisou ser contido, tanto pelo presidente da Câmara, o vereador Jean Charles, quanto pelo vereador Renato Pu. Então a gente ontem quase chegamos aí ao ápice da baixaria na Câmara, que seria uma agressão entre vereadores, né? Infelizmente não seria a primeira vez que o Marco Rilo agiria dessa forma. Infelizmente o vereador tem esse péssimo hábito de partir para a agressão física, né? Ele já agrediu no passado um outro vereador já falecido, o Botaro, agrediu também o ex-prefeito Liberato Caboclo, invadiu o gabinete. Infelizmente ele perde a cabeça em momentos de muita tensão, né? Principalmente quando ele é criticado em sua honra, né? A sua questão pessoal. Ontem vamos até trazer amanhã na edição do Diário se vai haver algum desdobramento no Conselho de Ética da Câmara, mas especialmente o que o Anderson Branco fez, ele usou a tribuna para não falar sobre o projeto. Me parece que ele estava determinado a tirar o Rilo dos trilhos ali, e conseguiu. Por quê? Ele lembrou de uma investigação em que o deputado estadual João Paulo Rilo foi citado numa delação premiada da Odebrecht, onde o deputado teria recebido uma proposta de privatizar o SEMAI aqui em Rio Preto, caso ele tivesse vencido a eleição do ano passado. Na eleição de 2012, né? De prefeito. Isso, a eleição de 2012. O que aconteceu? O Marco Rilo não aceita. Até a gente trouxe uma entrevista exclusiva, tá até na TV Diário, um vídeo que a gente gravou ainda no calor do momento com o Marco Rilo, e ele deixa isso claro. Quer falar de mim, fale, mas da minha família eu não aceito. Então, de outro lado também o Anderson Branco disse que pode até acionar o Conselho de Ética contra o petista.
E aí os desdobramentos na Câmara pode acontecer de tudo, porque não seria a primeira vez que o Rilo seria denunciado, né, no Conselho de Ética. Aí Ele já chegou a já ser foi suspenso, né? Suspenso pelo Conselho de Ética, né? Então poderia ter algum desdobramento maior nesse sentido. Há, aliás, uma manobra ali, uma investida dos vereadores desse grupo aí, do que a gente chamava de G9, né? Existe um projeto do Jean Dornelas, que é o autor do Escola Sem Partido, para mudar o regimento interno e proibir que o vereador fale palavrão durante o uso da tribuna, entre outras restrições, né? Que é um projeto que o próprio Marco Rilo já declarou que é direcionado a ele, né? Mas o projeto Escola Sem Partido acabou passando com uma larga margem, né, Rodrigo? Nós tivemos aí apenas 4 vereadores que foram contrários, né? O Pedro Roberto, o Renato Pulpo, o próprio Marco Rilo e a Márcia Caldas. 2 vereadores se ausentaram do plenário, que foram a Cláudia de Júli e o Gerson Furquim. Uma nota triste para esses 2 vereadores, né? Porque eles deixaram o plenário. Não é que eles faltaram à sessão, eles foram à sessão e na hora do pega para capar, na hora de tomar uma posição, eles simplesmente deixaram o prédio. Nos últimos dias, a Cláudia, de maneira pessoal, analisando esse comportamento dela, ela já havia sinalizado essa possibilidade, até conversei com ela na última segunda-feira antes da votação lá na Câmara, porque ela levou o assunto para as redes sociais. Ela questionou o pessoal aí, os internautas, os seguidores dela, sobre a posição em relação ao projeto Escola Sem Partido. No texto dela... E aí ela viu que havia um grupo de pessoas contra e outro a favor. Então ela não se sentiu, às vezes, aí à vontade para se posicionar. Mas como vereador de Rio Preto, tem de ter posição. Para o sim ou para o não, está ali para definir. Ou até para a abstenção. Não querendo ensinar o Padre Nosso ao vigário que ela é vereadora, ela é eleita, mas uma questão como essa permite que um vereador assuma uma posição de se abster da votação, chegar na tribuna e justificar, olha, não sei se o projeto é bom, se o projeto é ruim, tenho dúvidas, portanto, não tenho opinião formada, não vou votar nem contra nem a favor. Né? O projeto, Rogério, ontem a gente percebe que tudo faz parte de um script, né? Os vereadores da base do governo e também os opositores que votaram favorável a esse projeto do Jean Dornelas, do Escola Sem Partido, já sabem nos bastidores que o governo do prefeito Edinho Araújo já sinalizou que é contra o projeto. Nas entrelinhas ali, a secretária mesmo da Educação, a Sueli Costa, numa resposta, numa nota que ela encaminhou para a gente, ela não disse abertamente que é contra, mas nas entrelinhas dá para entender que ela se posiciona contrária ao projeto. E o vereador Pedro Roberto, ontem durante a sessão, ele já deu a dica. Esse projeto vai agora para o governo, vai ser analisado pela Procuradoria-Geral do município, que muito provavelmente deve indicar ao prefeito Edinho Araújo o veto à proposta. Isso com base em quê? Obviamente, o Edinho não vai querer botar de pronto a mão na cumbuca. Ele deve pedir alguma orientação também técnicas aos técnicos ali da Secretaria de Educação. E com base nessa receita aí, de junção aí de posições dos procuradores do município e da Secretaria de Educação, o prefeito aí deve sair com a receita pronta, com os argumentos para vetar esse projeto, que é muito polêmico. Perfeito, sobre a ilegalidade da proposta, né? Ele não vai nem entrar na questão do mérito da proposta, imagino eu, mas a questão da legalidade, né? De repente a educação pública municipal em Rio Preto ficar divorciada de critérios da educação do Ministério, das determinações, das normas do Ministério da Educação. Os vereadores que votaram contra o projeto, um dos principais argumentos que foram utilizados
é de que o Plano Municipal de Educação, por exemplo, não prevê a aplicação do programa Escola Sem Partido, que na opinião do Jean Dornelas seria uma coisa simples. Ontem, para conseguir até o apoio de mais vereadores, foi colocado ali que seria apenas colocar um cartaz com os deveres dos professores. Mas não é bem assim, porque quem se posiciona contra diz que é uma mordaça. Por quê? O que prevê nesse cartaz, né? Entre os deveres dos professores está ali não opinar opinião pessoal sobre religião, sobre política. Muito se falou ontem, quem defendeu o projeto, da doutrinação partidária, né? E ali esse argumento foi usado principalmente pela torcida ali do MBL, que trouxe o projeto. MBL e MCB, né? O Movimento Cidadania Brasil. Eu vi lá, por exemplo, o empresário Olavo Tarraf com a camisa do MCB e alguns integrantes do MCB também que estavam ali presentes. Que foi um movimento para o leitor, para o seguidor, para o pessoal que não se recorda, teve uma participação importante aí nas passeatas, nas manifestações ocorridas em Rio Preto durante o processo aí que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Inclusive o Olavo ele deixou o plenário durante a fala do vereador Renato Pupo. Os dois tinham conversado, o Renato Pupo até abriu que tinha ido conversar com o pessoal do MCB antes da sessão, e ao ouvir os argumentos ali do Renato Pupo, que recorreu até, lendo alguns trechos do projeto do Escola Sem Partido, ele fala que já seria contemplado alguns trechos do projeto no Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, e também outros crimes previstos também já na legislação brasileira, que não seria necessário a aprovação desse projeto. E esse também deve ser um dos argumentos aí que a gente já apurou nos bastidores, a serem usados lá pela Procuradoria-Geral do Município, que tem no comando o procurador Adilson Vedrone, e também lá na Secretaria da Educação, a Sueli Costa. Agora, Rodrigo, em relação ao projeto em si, é triste, né, que a sociedade brasileira tenha chegado a esse ponto, né? Tanto de um lado como do outro. É claro que ninguém aqui quer doutrinação em sala de aula, quer que o professor fique fazendo campanha, defendendo ideias de PT, de PSDB, seja lá de que partido for. De direita ou esquerda, né? De direita ou de esquerda. Isso não é correto. Agora, ao mesmo tempo, uma lei para proibir esse tipo de coisa, quer dizer, que extremos que a gente está chegando, né? É mais um reflexo dessa polarização que pouco agrega, né? E é um debate estéril, além de tudo, né? Quer dizer, que acaba servindo de cortina de fumaça para problemas mais sérios que a gente devia estar discutindo numa hora dessa, né? A gente percebe que teve algumas pessoas, Rogério, que elas foram assistir o debate, né? Assistir a sessão. E foi claramente dividido. A direita se sentou à direita das galerias e a esquerda ocupou a esquerda das galerias. Então você viu, e tinha algumas pessoas que estavam ali neutras. E assim, não conseguiram ficar até a sessão por conta do discurso até que beira o ódio ali, a histeria, né? Não tinha ninguém, você via. Se cobrir vira circo, se cercar vira hospício. O presidente Jean Charles, ele teve que fazer várias intervenções durante a sessão, porque não houve ali um mínimo de respeito. Quem assistiu a sessão ontem, algumas pessoas estão me abordando, perguntando quem é um tal de Paulo. O Paulo... O tempo todo já... Paulo! O Paulo tirou o presidente da Câmara, e tinha vários outros Paulos ali. Tinha também, por exemplo, moradores da favela do Vila Itália que foram acompanhar a sessão também e estavam na parte contra o projeto. Então tinha vários segmentos da sociedade. E você via ali que eram torcidas organizadas. Diálogo zero, né? Não tem diálogo, né? Ninguém iria convencer ninguém a mudar de posição. Lógico, cada um tem que ter sua posição.
Mas você ir lá na Câmara, olha só, onde a democracia é plena ali, né? E tentar impor a sua ideia perante os outros grupos ali organizados, ontem teve vereador, por exemplo, o vereador Pedro Roberto e Renato Pulpo, eles ficaram assim, se disseram chocados, porque o que aconteceu? Coincidência ou não, a tribuna livre da Câmara, a tribuna livre é quando alguém solicita fazer um discurso da tribuna livre defendendo uma posição ou falando sobre um tema de interesse de toda a comunidade em Rio Preto. Ontem, coincidência ou não, foi um rapaz que ele defende a aplicação do programa Escola Sem Partido nas escolas de Rio Preto. Chegou um momento que ele falou, olha, vereador, se você não votar o projeto, soou como uma ameaça ali entre os parlamentares. O que ficou muito ruim, assim. Você vê que o Renato Pulpo, o Pedro Roberto, houve um certo constrangimento pela situação. E aí que está, Rogério. O presidente Jean Charles, aqui fica uma observação também. Ele garantiu a segurança de quem foi na sessão, mas isso não impediu que teve bate-boca, a gente também mostrou que teve confrontos entre o pessoal, xingamentos, gestos obscenos. Ele determinou a retirada de um cidadão das galerias, mas assim, faltou pulso em alguns momentos, porque ele acabou deixando a coisa correr frouxa ali. Você via que os vereadores, em alguns momentos da discussão também no plenário, o Jean um pouco perdido. Teve um momento que ele foi até ameaçado, o vereador Gerson Furquim, que ameaçou ele de entrar contra a Câmara na Justiça, e o Jean cedeu à pressão do vereador, sendo que o regimento interno diz que cabe ao presidente dar a última palavra sobre alguns assuntos. Foi um debate interessante esse momento. Estava em discussão não o Escola Sem Partido, mas o empréstimo, o pedido de empréstimo do Edinho, do prefeito Edinho Araújo, que conseguiu, aliás, a autorização da Câmara para pegar 203 milhões emprestados da Caixa Econômica Federal, dinheiro que ele diz que vai usar em obras, reformas, recapeamento de ruas e tal. E o Gerson Furquim, hoje na oposição ao governo, sustentou que o pedido de vista que havia sido feito na sessão passada pelo vereador Paulo Paulera, do mesmo partido, aliás, do PP, pedindo o adiamento do projeto por 3 sessões. No meio da semana, o Paulera, atendendo a um apelo, o Edinho teria mandado um WhatsApp para ele da Europa. O Edinho está de férias com a família na Europa, mandou um WhatsApp pedindo para o Paulera desistir do pedido de vista, que ele tem urgência para fazer esse empréstimo, para fazer essa tratativa na Caixa Econômica, com o argumento de que ele pode até perder essa linha de crédito. Bom, o Furquim, na sessão de ontem, chegou no plenário e falou, olha, o Paulera não tem a prerrogativa, a autonomia de sozinho decidir desistir desse pedido de vista. Porque esse pedido ele foi aprovado pelo plenário. Eu ajudei a aprovar, inclusive. Furquim votou no pedido de vista. Então, para se desistir desse pedido de vista, ele tem que ser votado em plenário. O Jean Charles discordou dessa tese. E aí o Furquim bateu o pé. O Fábio Marcondes entrou na briga, o vereador, e foi um duelo interessante, envolvendo ali 3 presidentes, dois ex-presidentes, o Furquim e o Marcondes, e o atual. E uma briga regimental ali, de quem, olha, o senhor está o Fábio Marcondes deu o chamado nó tático no Jean Charles, porque ele fez algumas intervenções, e algumas intervenções corretas, os dois até se estranharam. Mostrando conhecimento do regimento.
Olha, o Jean alegou, ficou... o Jean Charles tentou recorrer a um artigo do regimento, o Marcondes falou, não, ó, é esse artigo está errado, não é sobre isso, eu acho que o senhor está equivocado. Aí ele reconheceu, foi para um outro artigo para tentar sufocar o Furquim, né? O pedido do Furquim. Mas aí o pedido acabou sendo votado, não é isso? O que foi votado exatamente? Então, foi uma foi votação... votado se era passível o plenário decidir sobre o pedido de vista. Sobre o pedido de vista do... E o Marcondes falou que nem Paulera. isso devia ser votado, não justamente, é isso? Justamente. E me parece que corretamente. O Furquim diz que vai na justiça. Contra Mas foi uma discussão interessante, né? Para quem gosta de acompanhar a atividade parlamentar e as sessões da Câmara ficam depois arquivadas no site da Câmara, é possível até... Ou então ver pelo canal... Pelo site da Câmara. Pelo site da Câmara, e tem também a TV, né? Sim. O que canal que é? O canal aberto? Tem a cabo, canal aberto. 64.1. Né? E é interessante a gente acompanhar essas discussões, é um aprendizado antes de mais nada. Rogério, estou acompanhando aqui os amigos internautas que participam. A Lourdes Beati, ela diz assim, este escola sem partido é bom ou ruim? Porque não estou entendendo nada. Nós já trouxemos no começo a questão da Escola Sem Partido. Escola Sem Partido é um programa, respondendo aqui a internauta, que ele cria aí alguns deveres para os professores. Agora, como é que vai ser feita essa fiscalização? Seria colocado um cartaz nas escolas com esses deveres dos professores. Entre eles, a possibilidade aí, os professores estariam impedidos de emitir opinião sobre alguns assuntos, Lourdes, como religião, política e ideologia de gênero. Resumindo a história, é isso, né, Rogério? É uma lei complicada, né? Porque, a priori, está claro, não precisa de lei para mostrar, para definir que o professor não tem que expressar opinião pessoal sobre nada. Ele tem que dar a matéria, ele tem que falar de política. Mas uma lei como essa inibe, complica a vida do professor, porque vai ficar uma coisa subjetiva. Como é que vai ser a punição disso? Pelo que eu vi, o projeto não fala muita coisa. Não tem punição. Não tem punição. E aí a fiscalização, o Jean Dornelas falou que seria da diretora fiscalizar. Pode virar uma caça às bruxas dentro das escolas. É complicado, entendeu? É claro que quando um professor está fazendo proselitismo político, é possível agir. Tem a direção da escola, o aluno, entendeu? Se a coisa foi evidente, foi extrapolada, é possível agir. Não é possível que o sujeito possa usar a sala de aula para fazer o que bem quer. Mas não precisa de uma lei rigorosa como essa. Acho que isso é um exagero. Acho que já há instrumentos para combater esse tipo de exagero da parte do professor. É um abacaxi daqueles para o prefeito Edinho Araújo. Lembrando que o Edinho não está na cidade, né, Rogério? O Edinho está em férias na Europa. Quem está exercendo o cargo de prefeito de Rio Preto atualmente é o vice-prefeito Eleusis Paiva. Que não deve mexer nesse assunto, né? Não deve mexer porque até a Câmara mandar o projeto... deve ser agora essa semana, inclusive. Mas não daria tempo, porque o Edinho retorna dia 11, né? Semana que vem já, Rio Preto. E aí a Procuradoria, tanto a Procuradoria quanto também a Secretaria de Educação, não daria tempo para emitir um parecer, digamos assim, bem calçado, né, para orientar o prefeito a tomar uma decisão sobre a questão de sancionar ou vetar a proposta. Bom, o que me parece, repetindo o que eu já disse no começo, é que está faltando bom senso. Isso aí, esse projeto me parece mais uma cortina de fumaça, é muito frufru, é muito fogo de artifício e pouca resolutividade. Acho que a Câmara tem que se debruçar em assuntos mais importantes, e tem muitos aí, fiscalizar o governo, né, ver os buracos das ruas, ver o que os bairros estão precisando. O Jean Dornelas, autor do projeto, foi o único beneficiário até agora de toda essa história, porque ele conseguiu... atrair para ele os holofotes de todo esse debate. Tendo polêmico ou não, o Jean Dornelas ganhou espaço aí na mídia, defendeu a proposta, as pessoas ontem, do lado contrário ao projeto, criticando ele vira o centro das atenções. E é isso que o vereador quer, né?
que é o holofote, né? Mesmo porque o ano que vem tem eleição e alguns aí devem disputar essa eleição, né, Rogério? Rodrigo, nosso tempo está para lá de esgotado. Gente, valeu pela audiência. Lembrando novamente a promoção do Diário no Instagram. Entra no Instagram do Diário que a gente está sorteando 3 pares de ingresso para o show do Wesley Safadão amanhã em Rio Preto. A promoção termina hoje, às 17 horas. Então corre lá, ganhe seu ingresso. Valeu. Rodrigo, obrigado. Obrigado a você, Rogério, e aos amigos internautas, e até a semana que vem. É isso aí. O que você imaginar vender, aqui você vende. Classe Tudo Diário da Região. O maior jornal da região, agora com classificados online para você vender tudo. São serviços, automóveis, imóveis e muito mais. O seu anúncio do Classe Tudo vai para o Diário Impresso e sua chance de vender também. Acesse agora classetudodiariodaregião.com.br ou ligue e anuncie.